viver de acordo com a tua vontade, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema hoje vai falar sobre a oração intercessória do rei Ezequias. É uma pregação sobre intercessão. Acredito que essa ministração de hoje, em especial, vai para o ministério de intercessão da igreja e, de certa forma, para todos nós, mas esses irmãos que fazem parte do ministério de intercessão, que estão todas as segundas aqui fisicamente orando e também nas casas durante a semana toda intercedendo, é uma ministração de ensino e embasamento bíblico sobre intercessão. Vamos hoje aprender sobre intercessão. Primeiro, a palavra intercessão, do latim é intercedere. Inter é de entre e cedere é de ir, é ir entre. A ideia de intercessão é intervir. É intervir em uma ação, uma atitude. Ou seja, a intercessão é intervir numa ação de Deus, é intervir em algo que Deus irá fazer. E essa intercessão é uma voltada por lado que às vezes Deus irá fazer uma coisa e nós oramos e Deus faz outra coisa. Por exemplo, essa semana na minha casa nós estávamos em família tendo um alimento e a minha filha teve um momento de malcriação. E esse momento de malcriação resultou em uma bronca e em um castigo. E no caminho do castigo, ela foi aumentando o nível de malcriação. Só que esse nível de malcriação teve um motivo. E a minha esposa não percebeu o motivo e ela levantou-se e foi em direção da minha filha. E eu já sabia que ela ia usar a autoridade de mãe e dar umas chineladas. Mas eu intercedi pela minha filha. Eu falei, não bate nela, só põe de castigo. E depois nós conversamos, e eu falei, olha, aconteceu assim, 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 isso, e por esse motivo não era para bater. E a minha esposa depois entendeu, mas ela na hora, ela não bateu. Mas essa é a ideia de intercessão, é intervir. Olha, não faça assim. Lembra quando Abraão orou, porque Deus compartilhou com Abraão que ele iria destruir a cidade de Sodoma? E Deus disse, Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma, você vai destruir os justos juntamente com os ímpios? E Deus disse, não, se tiver 50 eu não vou destruir. E se tiver 45? Não, se tiver 45 eu não vou. E aí, irmãos, foi diminuindo, até que Abraão não tinha mais com o que argumentar. E Deus destruiu Sodoma, mas tirou a família de Abraão de lá, tirou Ló de lá. Mas notem na oração de intercessão de Abraão que ele não intercede somente por Ló. Ele fala, Senhor, se tiver 50 justos na cidade, ou seja, ele intercede por Sodoma, não pela família. E Deus acaba tirando de lá. Então a ideia de intercessão é intervir numa ação de Deus, é intervir em uma forma que Deus irá agir e levar Deus a agir de outra forma. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, é interessante na Bíblia que Deus é o exemplo de intercessor. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é um Deus em essência, Ele é divino, e Ele é três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Filho intercede por nós, sim ou não? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus.
Hebreus 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ou seja, ele vive como? Sempre para interceder. Irmãos, vocês devem louvar a Deus, porque não é o pastor de vocês que intercede por vocês. Eu durmo, eu esqueço. Agora fala aqui que vocês têm um sacerdote que intercede sempre por vocês. Sempre. Então, primeiro aqui vemos a pessoa do Filho, o Deus Filho intercedendo por nós, e essa intercessão é para sempre. Essa intercessão, ela é nos céus, na eternidade, perfeito? Jesus, quando entrou na terra e encarnou, ele também orou por nós. Se vocês lerem João 17, é uma oração intercessória. Ele ora pelos discípulos que estão com ele, e ele também ora por todos aqueles que iriam crer através da pregação dos discípulos. Perfeito? Então ele intercede por nós. Na cruz, quando ele é julgado, ele fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então ele faz uma oração intercessória pelos inimigos dele. Então vemos Jesus, a segunda pessoa da divindade, intercedendo. Então a segunda pessoa da divindade intercede para a primeira pessoa da divindade. O Filho intercede ao Pai. O Filho fala: olha, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso. Então a nossa oração, a nossa intercessão deve ser ao Pai, certo? Então toda a oração de intercessão é ao Pai, em nome do Filho, certo? Direcionados e tendo a mente, orando pela vontade de Deus, capacitados pelo Espírito Santo, entenderam? Então vemos aqui Deus Filho intercedendo. Agora vamos para Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 26. Quem achou, diz amém. Quem ainda está procurando, fala misericórdia. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, eu falei aqui, eu acrescentei, mas é verdade. É Espírito só que está na Bíblia, mas é o Espírito Santo que está se referindo aí, tá? Então, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, vemos aqui a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. E ele está fazendo o quê? Intercedendo por nós. Então vemos que a intercessão quem é o maior intercessor? É Deus. Então quem criou a intercessão? Foi Deus. Quem exemplificou a intercessão? Foi Deus.
Então a intercessão, ela é fruto da mente divina. Pense só, Jesus começou a interceder por nós, antes ou depois de sermos criados? Ele intercedeu por nós depois que caímos no pecado, ou antes de nós já havermos pecado, antes da criação, Ele já intercedeu por nós? Antes, irmãos. Vamos para Hebreus, capítulo 9. Irmãos, essa minha entonação de antes não é uma entonação de pastor dizendo, poxa, vocês tinham que saber. Não é isso, tá, irmãos? Mas é uma entonação de, olha a novidade, foi antes. Amém? Capítulo 9, versículo 23. Amém? Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Ele está dizendo aí que a semelhança das coisas que tinham dentro do santuário terreno, tinha também lá num santuário celestial. Então lá num santuário no céu, tinha os mesmos elementos que tinha no santuário terreno. O santuário terreno, eles sacrificavam um animal, um cordeiro, e aspergia o sangue desse cordeiro nos elementos dentro do tabernáculo terreno. Até aqui vocês estão entendendo? Então o que o escritor de Hebreus está dizendo, que da mesma forma que um sangue foi aspergido nas coisas dentro do tabernáculo terreno, um sangue foi aspergido também nas coisas lá num tabernáculo celestial. E é o sangue do cordeiro, aquele cordeiro que dizem lá em Apocalipse, viu um cordeiro que parecia ter estado morto. Os irmãos, as meninas da mídia, se puderem achar para mim o versículo que diz, um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, continua, versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, mas uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, Ele entrou nos céus, morreu por nós, se sacrificou por nós, e já intercedia por nós, nos céus. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar os pecados mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Vocês acharam o versículo? 10, qual versículo? 10:10? Procura assim no Google, cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Então, Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Um cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Morto pelos nossos pecados. Então, a intercessão, ela já vem antes de nós sermos criados. A ideia disso é o quê? Que Deus, a intercessão, o dom de Deus, vem antes da fundação do mundo. O que eu quero dizer para vocês? Imaginem comigo, nós precisamos entender que a intercessão, ela revela o caráter de Deus.
Pensem comigo, a ideia é o seguinte que eu quero ensinar para vocês. Nós temos limitação de tempo. Então a gente pensa assim, uma pessoa só é mãe quando ela tiver um filho. Então, se ela não tem um filho, ela não é uma mãe. Isso aqui pode ser que não seja muito simples a forma que eu vou aplicar, mas eu vou usar esse exemplo. Com Deus, nós não podemos dizer que Deus só é alguma coisa depois que alguma coisa acontece. A ideia é que Deus, ele é perfeito em tudo. Ele não precisa que nada se suceda, nada aconteça para que Deus acumule ou ganhe algo ou passe a ser algo que ele não era antes daquilo que aconteceu acontecer. Entenderam? Ou ficou confuso? Por exemplo, o que a intercessão mostra? A intercessão, o fato de o próprio Deus interceder, não mostra que ele é um ser que tem compaixão? Não mostra que ele é um ser bondoso? Sim ou não? Então a gente pode falar o seguinte, Deus não era compassivo e Deus não era bondoso até que se precisou que ele fosse compassivo e bondoso. Então, antes de precisar da compaixão e da benevolência de Deus, Deus não era benevolente nem compassivo. Como assim, pastor? O que é isso? Deus só mostrou a natureza dele como intercessor depois que precisou da intercessão que o homem caiu. Então, antes do homem pecar, Deus não era intercessor, porque Deus precisou o homem cair e pecar e precisar da intercessão para Deus começar a interceder. Não é isso que a Bíblia ensina. O fato da trindade, a trindade existir antes de tudo, traz a ideia que Deus ele é completo, perfeito, antes de tudo. Então não precisaria da criação para Deus ser compassivo. Não precisaria a criação cair em pecado e precisar da compaixão de Deus para Deus ser um Deus compassivo. Deus já era compassivo antes de necessitar da compaixão de Deus. A queda, o pecado, ela evidenciou para as criaturas que o Deus delas é um Deus compassivo. Então, se não houvesse queda, se não houvesse pecado, se não houvesse maldade, se não houvesse destruição, nós não sentiríamos os efeitos dolorosos destas coisas. Sim, mas também não conheceríamos o que é perdão, o que é bondade, o que é misericórdia, o que é compaixão. Entenderam? Então, algumas coisas aconteceram e permite que Deus revele a sua natureza através das coisas ruins que se passam aqui. Então, Deus quis mostrar para nós que Ele é intercessor. Então, o Filho intercede ao Pai, o Espírito intercede ao Pai. Então, a natureza divina é uma natureza intercessória. Então, quando nós intercedemos, nós estamos expressando a natureza de Deus. Então, a intercessão não é uma característica terrena. A intercessão é uma característica celestial, é uma característica divina, é um presente de Deus para esta terra. Quando alguém intercede, mostra para o mundo como Deus é, como Deus age, como Deus faz. Entenderam? Então, essa é a primeira coisa que nós devemos entender, que Deus é um Deus intercessório. Depois nós vamos ver quais são os benefícios da intercessão, mas essa é a primeira coisa. Segundo ponto, tendo certeza na nossa mente, pelas Escrituras, que Deus é um Deus intercessor, então agora nós devemos aprender, e Deus mostra na Bíblia que o povo dele também deve ser intercessor. A palavra de Deus não diz, sede santos porque eu sou santo. Ou seja,
Deus quer que venhamos a refletir a natureza dele, sim ou não? A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Em Atos dos Apóstolos fala que lá na cidade de Antioquia foi que as pessoas começaram a primeiramente serem chamadas de cristãos, que significa pequenos cristos. Paulo diz em Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a Bíblia diz que Deus está nos fazendo a imagem de Jesus. Então, o plano de Deus para o povo dele é que o povo dele seja como ele, reflita a natureza dele. Por quê? Porque quando o povo dele reflete a natureza dele, glorifica a ele. É dessa forma que toda a criação vê a natureza divina em nós e glorifica a Deus. Então, Deus quer que o povo dele seja um povo intercessor. Pastor, me prova, aonde na Bíblia está dizendo que Deus quer que o povo dele seja um povo intercessor? Primeiro, no Antigo Testamento, os sacerdotes, e principalmente o sumo sacerdote, ele era chamado para ser um intercessor. O sumo sacerdote, a Bíblia fala que ele usava um colete sacerdotal. E nesse colete sacerdotal ele carregava 6 pedras preciosas de cada lado dos seus ombros. Então eram 6 pedras preciosas em um umbral e 6 pedras preciosas no outro umbral. Então ao todo eram 12 pedras preciosas. Cada pedra preciosa representava uma tribo do povo de Israel. Então, a ideia é que ele adentraria na presença de Deus, carregando nos ombros o povo de Israel. Então, ele iria interceder, levar todo o povo nos ombros, diante da presença de Deus. Olha só, os sacerdotes de Deus, os líderes de Deus, são aqueles que carregam o povo de Deus nos ombros. E ele entrava no Santo dos Santos no dia da expiação, e ele fazia expiação pelos pecados do povo. Então, da mesma forma, isso representa o que Jesus era, sim ou não? Jesus é o nosso sumo sacerdote, que adentra na presença celestial de Deus, com o nosso nome nos ombros, e ele fez sacrifícios, aspergiu o sangue dele por nós. Então, os sacerdotes no Antigo Testamento representavam o Filho de Deus, perfeito? Então vemos saindo de Deus e Deus pedindo para o povo de Israel. Agora, o povo de Israel, a nacionalidade israelita, também é um exemplo, um tipo, não é a plenitude do propósito de Deus. Porque a plenitude do propósito de Deus não é uma nação. A plenitude do propósito de Deus é a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a promessa de Deus é todas as nações, todos os povos, todas as línguas. E aí vem 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9, vocês já sabem, eu já li. Vocês são nação santa, povo santo, sacerdócio real. Então, todos nós somos sacerdócio real. Ou seja, todo cristão, ele é um sacerdote. Todo cristão entra na presença de Deus. Então, se todo cristão é um sacerdote, todo cristão entra na presença de Deus, todo cristão é um intercessor. Perfeito? Então, por quê? Porque o nosso Deus é um Deus intercessor. Então, um cristão que não é um intercessor, é um cristão que não reflete a natureza do Deus que ele disse que serve. É a mesma forma que dizer que serve a Deus, que é amor, e não amar como Deus ama.
É a mesma forma que servir a um Deus santo e não se santificar como o nosso Deus é santo. Então, da mesma forma que somos cristãos e buscamos a santificação, buscamos amar como nosso Deus ama, também devemos buscar a interceder, a ser um intercessor como o nosso Deus é. Perfeito? Por que ser um intercessor como Deus é? De que forma que eu exercer a intercessão como Deus intercede faz bem para mim e glorifica a Deus? É isso que nós vamos aprender agora. Então, primeiro vimos que Deus é um Deus intercessor, e segundo, que Deus quer que o seu povo seja intercessor como Ele. Agora, terceiro, de que forma a intercessão nos afeta? Primeira coisa, a intercessão, ela reflete a natureza de Deus. Quando nós intercedemos pela natureza de Deus. Como assim? Vocês lembram que teve um momento em que Moisés intercedeu pelo povo. A Bíblia diz que Deus queria destruir o povo e falou para Moisés: sai do meio desse povo que eu vou destruir eles. Se vocês acharem para mim esse versículo, vocês podem pôr. Deus fala: sai do meio desse povo que eu vou destruir esse povo, e eu vou começar uma nova nação através de você. Sai daí. A Bíblia diz que Moisés fez? Intercedeu, ele interveio, dizendo: Senhor, não faça uma coisa dessa. E vocês lembram qual foi o argumento de Moisés? O que vão falar do Senhor? O que as outras nações vão falar do Senhor? Então, a motivação da intercessão de Moisés foi a natureza e o caráter de Deus. Deus sabia que os povos iriam falar dele, sim ou não? E Deus poderia agir de outra forma, sem a intercessão de Moisés. Agora, Deus quis e determinou que ele agiria através da intercessão de Moisés. Porque a intercessão de Moisés ia mostrar para toda a criação que ouviria da boca de Moisés, que Moisés, ele defende, ele honra, ele se preocupa com o nome, com a natureza de Deus. Então, o intercessor se preocupa com a natureza divina. O intercessor pede para que Deus haja de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que glorifica Ele, de acordo com aquilo que não difame Ele. Vocês estão entendendo? Então, Senhor, o que vão falar lá no trabalho, se isso continuar assim? O que vão falar na tua igreja, Senhor, se isso continuar assim? Ouve, age. Lembra que nós falamos aqui da blasfêmia? A blasfêmia, nossa intercessão é porque o nome do Senhor não seja blasfemado. Senhor, não temos uma preocupação tamanha com a nossa posição, com a nossa aparência. O intercessor não se preocupa com ele, o intercessor se preocupa com a imagem de Deus. Olha só, Êxodo 32:10, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua, depois farei de você uma grande nação. Irmãos, esse texto é uma tentação danada para aquele louvor sabor de mel. Quem te ouviu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Isso aqui, quem está cantando esse louvor e lê esse versículo: Senhor, destrói agora e me coloca no palco, faz de mim uma grande nação. Aqui está dizendo: olha, eu vou destruir eles, aqueles que te viu passar na prova e não te ajudou, eu vou destruir eles, a minha ira vai se acender contra eles, depois eu vou colocar você no palco e fazer uma nação inteira só de você. Esse texto está dizendo aqui: Senhor, não faça isso, não faça
isso. Não os destrua, não acenda a tua ira. Por quê? O que vão falar do Senhor? Vão falar que o Senhor tirou esse povo para destruí-los no deserto? Não. Então, a primeira coisa, por que Deus quer que o seu povo seja um intercessor? Porque o intercessor, ele se preocupa com a natureza de Deus, com a honra de Deus, com a imagem de Deus. Então, Deus quer que toda a criação, anjos, arcanjos, querubins, vejam criaturas frágeis como nós, que não vê Deus sentado no trono, que não vê a glória de Deus, que não vê a cidade santa, como foi dita aqui, que não vê tudo o que eles vê, mas se levanta firme e entrega a própria vida para defender a honra do nosso Deus. É isso que Deus quer mostrar. Eles sem me ver, eles sem me conhecer, me amam e me defendem. É isso que glorifica a Deus. Então a primeira coisa, o que o intercessor faz? Ele defende a natureza de Deus. Portanto, o intercessor, ele conhece Deus. Não tem como interceder e não conhecer a Deus. O intercessor que intercede e não conhece a Deus, intercede para o Deus do intercessor, mas não intercede para o Deus da Bíblia. Então o intercessor que intercede para o Deus da Bíblia, ele conhece as excelências desse Deus, ele sabe o que agrada a esse Deus, ele sabe a vontade desse Deus, e ora de acordo e intercede de acordo com aquilo que glorifica a Deus. Ponto. Toda a oração do intercessor é para a glória de Deus, não é para a vontade do intercessor, não é para o bem-estar e a vontade daqueles que o intercessor está orando, mas é para a glória de Deus. Mas Deus é glorificado, com isso não está dizendo ore para que Deus julgue, ore para que Deus glorifique o nome dEle perdoando, ore para que Deus glorifique o nome dEle tendo misericórdia, perfeito? Então o primeiro ponto, o intercessor, ele reflete a excelência de Deus, a natureza de Deus, glorifica a Deus. Segundo, o intercessor, ele é transformado à imagem de Deus. Então, a intercessão glorifica a Deus, e a intercessão, ela nos transforma. Porque é a intercessão que nos humilha, é a intercessão que nos tira do trono da nossa vida e coloca Deus no trono da nossa vida. Porque para ser um intercessor conforme a palavra de Deus, existem alguns requisitos, alguns parâmetros. Por exemplo, a oração do intercessor, ela é a oração de Jesus e a oração de Estevão. A oração de Jesus é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. A oração de Estevão é: Deus, não impute a eles esta culpa, não impute a eles este pecado. Vocês lembram? Jesus ia ser morto, e Estevão também tinha sido apedrejado e ia ser morto. Notem que aqui o intercessor está orando por aqueles que o apedrejam. O intercessor está orando pelos seus inimigos. O intercessor está intercedendo para aqueles que querem o mal do intercessor, querem tirar a vida do intercessor, querem calar o intercessor. E a oração do intercessor é que eles não recebam de acordo com o que eles merecem, que eles não recebam de acordo com a justiça, mas que eles recebam de acordo com a misericórdia. É interessante que o intercessor, pelo fato de ele pedir a Deus pela misericórdia e não pela justiça, é totalmente o contrário de alguém que tem dificuldade com a ira. O irado tem muita dificuldade de ser um intercessor, porque a ira pede justiça, a ira não pede misericórdia.
A ira quer que a pessoa receba de acordo com aquilo que ela fez. E muitas das vezes, se é no momento da ira, a gente vai fazer mais. A lei, vocês conhecem muito bem, que é chamada lei de tabelião, é olho por olho e dente por dente. A gente sempre tende a dizer, isso significa que, olha, se você me tira um olho, eu vou tirar um olho seu. Se você me tirar um dente, eu vou tirar um dente seu. A gente tende a dizer que essa lei é ultrapassada. Quando essa lei foi imposta, o que a lei está dizendo é olho por olho, ou seja, não é por um olho, dois olhos. É olho por olho. Se é um olho do seu pai que foi ferido, você vai ferir um olho do pai dele. Você não vai ferir os dois olhos. Ou você não vai ferir um olho de cada homem daquela família. Porque se você ferir mais do que um olho, você está vingando. Vocês lembram o que disse, não é Labão, é Lameque? Vamos lá para Gênesis. Lameque, ele diz as palavras em Gênesis 4, versículo 23. Amém? Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Ele está dizendo, eu matei um homem porque me feriu. Ele foi justo? Foi equivalente? Sim ou não? Alguém feriu e ele tirou a vida. Foi olho por olho? Eu matei um menino porque me machucou. Olha só, não era nem homem, era um menino. Foi olho por olho? E aí ele diz, mas olha, se me matarem, dizem que Caim é vingado 7 vezes. Lameque será vingado 77. Entenderam? O que Lameque queria? Lameque queria uma vingança desproporcional àquilo que tinha feito com ele. Isso não é nada de 70 vezes, isso não é nada de olho por olho. Então, a lei de Deus é olho por olho. Só que quando Jesus vem, ele fala assim, vocês como intercessores, vocês não vão interceder olho por olho. Vocês vão, Senhor, por olho, misericórdia, por dente, perdão. Essa é a característica do intercessor. Se alguém tira um olho, você pede que Deus o perdoe. Se alguém tira um dente, você intercede que Deus não trate ele como ele te tratou. Então, a intercessão, ela transforma o nosso caráter. Para ser o intercessor como Deus, para pedir a misericórdia ao invés da justiça, é necessário ser a imagem de Jesus. Então essa é a primeira coisa, nos ajuda a pedir a misericórdia ao invés da justiça. Nós tivemos uma conversa num Gêmeos um dia, e vocês lembram, né? Que nós falamos lá que quando vamos pedir para nós, a nossa tendência é pedir misericórdia. Nós temos um pecado, temos uma falha, e nós oramos para que Deus nos perdoe. E sempre quando outra pessoa peca contra nós, faz algo que nos maltrata, faz algo que nos entristece, algo que ela peca contra nós, ou nós as ameaçamos em palavras, ou nós fazemos a oração, que Deus pese a mão. Sim ou não? Então nós estamos dizendo o seguinte, Senhor, para mim misericórdia, para ele pesa a tua mão, para mim misericórdia, para ela trata com ela. Isso não é o caráter divino. Então ore, fala assim, mas pastor,
a minha oração é que Deus ponha a mão, que Deus trate com a pessoa, mas para que ela aprenda, para que ela abra os olhos. Perfeito, irmão. Então, se for assim, se é para esse fim bom, então fala assim: Senhor, trata ela da mesma forma que o Senhor me trata. Se o teu coração está fundamentado no bem, então fala assim: Senhor, da mesma forma que o Senhor faz comigo, faz com ela. Porque é assim que a palavra diz, que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então a primeira coisa, a primeira coisa na parte agora de nós, a intercessão, ela nos transforma a nossa essência. A outra coisa que a intercessão faz em nós, primeiro ponto, ela muda a nossa capacidade de perdoar. Por quê? Que ela nos ajuda a ter misericórdia. As palavras de Jesus é ignorância. Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você só vai conseguir orar para Deus, perdoar aqueles que te maltratam, quando você entender que a pessoa te maltrata porque ela não entende. A gente compra briga, a gente discute, a gente se levanta com unhas e dentes para defender a nós mesmos, porque na nossa cabeça a gente pensa assim: essa pessoa sabe, eu já falei, quantos anos ela está na igreja, ela conhece Deus, ela não deveria me tratar assim, ela não deveria fazer isso comigo. Então nós achamos, vem na nossa cabeça que as pessoas sabem as coisas e por elas saberem, elas tinham que mudar o comportamento delas. Não é assim que a gente pensa? Mas você deve falar: mas pastor, então a pessoa não sabe? Não sabe. Porque existe a diferença do conhecimento teórico e do conhecimento prático. Existe a diferença de saber de palavras e saber de vivenciar. O que Jesus não disse: se você soubesse o dom de Deus que está te pedindo água, você ia me pedir água. Sim ou não? Então, aquela pessoa não sabia, não tinha noção. Ela não viu Jesus, não conheceu Jesus. Então, pessoas que maltratam a gente, elas não viram Deus, não conheceram Deus. Não tiveram as escamas dos olhos removidas a ponto de enxergar a beleza de quem Deus é, a ponto de se render, se entregar, se desmanchar, pedir perdão, fazer como aquele homem lá em Lucas 19 fez, aquele homem chamado Zaqueu. Ele desceu da árvore e ele foi até Jesus, porque Jesus o viu na árvore e falou: olha, hoje convém estar na tua casa. Quando Jesus entrou na casa dele, que ele viu quem realmente era Jesus, ele falou assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, foi depois que ele viu, que ele conheceu Jesus, que veio a consciência dele, o quão mal ele causava às pessoas. Então tem pessoas que maltratam pessoas, que causam mal às pessoas e não veem isso, porque elas não viram Jesus. São batizadas, vão para a igreja, cantam, têm Bíblia, usam terno, falam irmão, glória a Deus, mas não viu Jesus. Quando elas verem Jesus de verdade, elas vão se arrepender das maldades às vezes que elas dizem, das maldades que elas praticam. E pastor, tem aqueles que estão em Cristo, conhecem Jesus, mas ainda assim não tiveram o coração quebrantado. Sabe, tem gente que tem dificuldade, que gosta de dormir com o pé sujo. O que é isso, pastor? A palavra de Deus diz que para os discípulos: olha, vocês já foram limpos pela palavra que eu vos tenho dito, vocês precisam somente lavar os pés. O que ele está dizendo? Vocês nasceram de novo, vocês são uma nova criatura, mas vocês pecam todos os dias, vocês pecam frequentemente.
Portanto, vocês, espiritualmente falando, precisam lavar os pés todos os dias. Agora, a dificuldade é lavar os pés. Lavar os pés é confessar pecado. Lavar os pés é arrependimento. Lavar os pés, às vezes, é necessário humilhar-se. Então, nós temos dificuldade de lavar os pés e vamos dormir com os pés sujos. A gente põe a meia da hipocrisia, põe uma meia ali no pé e vai dormir de pezinho sujo mesmo. No outro dia, vida que segue. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E eu digo para vocês, tenham misericórdia dos irmãos que às vezes dormem com o pé sujo. Por quê? Aqueles que dormem com os pés sujos, dormem com uma consciência culpada. Aqueles que dormem com os pés sujos, dormem sem paz na consciência e no coração. E se nós amamos os nossos irmãos, não devemos querer uma consciência culpada para ninguém. Não devemos querer que uma pessoa não tenha paz, viva em terror em momento nenhum. Então Senhor, perdoa. Senhor, não retribua pelo pé sujo que ele está. Senhor, ajuda ele, no tempo dele, a buscar, a limpar os pés dele. É assim que nós devemos ser com os irmãos. Por último, o intercessor, depois que ele tem a capacidade de orar, depois que ele ora por aqueles que os maltratam, a outra coisa que ele faz é que ele tem uma paciência de às vezes pedir para as pessoas aquilo que ele precisa e ele ainda não recebeu. Às vezes o intercessor pede para alguém aquilo que ele está precisando. Deus coloca na vida do intercessor alguém que precisa da mesma coisa que o intercessor está pedindo há muitos anos. E aí o intercessor é provado para ver se pela oração do intercessor a pessoa receber antes dele. E aí o intercessor pode pensar: Senhor, quantos anos eu estou intercedendo e o Senhor não me deu. Agora eu intercedi por essa pessoa uma vez e o Senhor já fez. Pode acontecer. Mas o intercessor não vai ficar magoado. O intercessor não vai ficar chateado com Deus. O intercessor, ele vai se alegrar com o próximo. E ele deve crer que da mesma forma que Deus usou ele para orar por alguém, Deus pode usar outra pessoa para responder à necessidade dele. Então não significa que como intercessor nós vamos ter tudo aquilo que a gente pede para nós. Mas tudo aquilo que nós intercedemos, note, se eu fosse aqui, seria a minha filha pedindo para mim, para ela não apanhar. Jamais eu ouviria a oração da minha filha. Na verdade, aqui era a minha filha pedindo para ela não apanhar, pedindo para minha esposa. Mas quem intercedeu fui eu, não foi quem precisava da intercessão. Então creia, o intercessor crê que enquanto ele intercede por alguém, outros intercedem por ele. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? Isso glorifica a Deus. Novamente, os querubins, os arcanjos vão ver que mesmo, olha, o anjo vai falar: está vendo a irmã? 20 anos ela está pedindo essa bênção, 20 anos ela está sofrendo com isso. Ela orou, ela intercedeu, e a outra pessoa recebeu. Está vendo? Ela não invejou, ela não praguejou, ela glorificou a Deus, ela se alegrou. Isso glorifica a Deus, porque os anjos vão falar:
só pode ser a natureza e o caráter do Criador nela. Olha quão perfeito é o nosso Deus. Olha como Ele transforma o coração de criaturas tão frágeis como essa, a ponto delas, caídas, terem a característica e natureza de serem egocêntricas e pensarem só nelas. Quando recebem algo desse tamanho, elas agradecem a Deus e continuam orando pelas necessidades dos outros. Só pode ser Deus. Pensa, imagino eu os anjos fofocando. É isso que nós fazemos, irmãos. Nós somos fofoca na boca dos anjos. E eles glorificam a Deus pelas transformações que Deus faz em nós. Então, confiem, intercedam, expressem a natureza e o caráter do Deus de vocês. E Deus fará as demais coisas. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos ensina a refletir quem o Senhor é. O Senhor é um Deus intercessor, e por esse motivo nós devemos interceder também. Não, Senhor, egocêntricos, não, Senhor, colocando as nossas prioridades, as nossas necessidades, mas sim colocando as suas, colocando a sua vontade e a necessidade do próximo, Senhor, diante da Tua presença. Faz conforme a sua vontade, Senhor. Intervém, Senhor, curando, protegendo, restaurando e ensinando o Teu povo, Senhor, a ser intercessores na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.